M1 é mais volátilzinho. A assertividade é boa em M1, mas é mais volátil. Se você conseguir ir para M5, é melhor ainda, tá? Então, vamos aguardar aquela entradinha, né? Snipe, a gente precisa... Olha essa entrada aqui na XRP. Não entro por causa da nossa confluência. Nossa última confluência aqui, ó. Vela anterior, a bolinha, precisa confirmar o rompimento. Nós temos que fazer análise de price action. Então, neste caso, a vela anterior, a bolinha ali, ela deixou o pavio por baixo, que foi essa aqui, ó, né? Deixou o pavio por baixo, empurrando o preço para cima. Então, nós não vamos pegar esta entrada, tá? Nós só vamos pegar as nossas entradinhas snipe. Sabe aquele tiro? A gente precisa de 2-0 para bater a nossa meta, tá bom? 2-0 para bater a nossa metinha. Estamos aqui em M1. Ó, Ethereum. Ethereum tá legal. Legal, legal, legal. Vamos ver se rompe, hein? Vamos lá, Ethereumzinha. Faz um movimento pra gente aí de rompimento legal. Ela precisa romper ali a nossa região pra gente fazer uma entrada. Ó, já deu alerta, tá vendo? Já deu alerta. Não dá para abrir 4. Por que você não entrou, Bia? Porque ela não rompeu. Nós precisamos do rompimento, família, que é um dos nossos filtros, tá? Ó, vela do sinal da bolinha precisa romper. Então, neste caso aqui, o que nós temos? Nós temos apenas um falso rompimento, tá? E nós precisamos de rompimento. Então, foi por isso o motivo pelo qual eu não peguei. Vou ter que fechar um ativo aqui, família, porque por eu estar gravando a live, 4 ativos está bem pesado. Eu vou fechar essa Bitcoin aqui, que está com 5 loss. Apesar que não teve bastante loss aqui, ó. Ó, 18-5. Ó, win, 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 win. Mas eu vou fechar ela, tá? Então, um dos nossos filtros ali é procurar ativos com no máximo 4 loss, tá? Por que 4 loss? Porque é o aceitável. Não faz sentido nós deixarmos de operar em ativos que está, por exemplo, 20-1, né? 18-3, para operar em ativo que está tipo 17-6, tá? Então não faz sentido. Então, uma das dicas que eu dou para vocês aqui nas nossas lives é que talvez você está tomando alguns loss aí porque você está focando em ativos errados. Não é a sua estratégia que é ruim, é o ativo que você escolheu que não está respeitando a sua estratégia. Então, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, independente da estratégia que você opera, indicador ou não, é sempre necessário se fazer uma análise do ativo, da moeda. Um exemplo bobo: o mercado está subindo, você está vendendo. O mercado está caindo, você está comprando, você está indo contra aquele ativo. Então, o indicador já facilita a nossa vida, tá? Ele já faz a análise ali de se aquele ativo está com uma boa assertividade ou não. Acabamos de fechar o Bitcoin, porque o Bitcoin agora não está começando a ficar legal. Então, aqui, ó, somente 3, tá? Escolhemos ali 3 para a gente simplesmente bater a nossa meta. Vai dar vários sinais aqui. Vamos pegar todos? Não, tá? Mesmo com essa atividade incrível, vamos pegar todos? Não. Vamos escolher os melhores, tá? Se você ver aqui do lado aqui, ó, você vai ver que tem todos os ativos de mercado aberto, mas agora está, né, 9 horas da noite, está fechado. Então, o indicador funciona tanto para mercado aberto, tanto para cripto e também ali para OTC, tá? Então, aqui nessa live da noite, eu não foco tanto aqui nos filtros, tá? Se você está lá no grupo,
eu sempre envio linkzinho da nossa aula do YouTube. Lá no YouTube eu explico uma por uma aqui, tá? Para aumentar mais a assertividade. E nós precisamos daquela entradinha Snipe, né? Aquele filtro maravilhoso, que seria esse aqui, ó. Essa aqui, ó, é a entradinha Snipe que a gente está esperando. Tá vendo? Isso aqui é a entradinha que a gente está esperando. Onde houve realmente um rompimento, a bolinha aqui, né? Houve um rompimento. Vela anterior, vela de força. Vamos ver o sinalzinho. Ethereum. Não, olha lá. Ah, nem. Vela anterior, XRP. XRP também não tá legal. Não tá legal. XRP não rompeu. E vela anterior ali, ó, deixou pavio ao contrário, tá? Todas as três ativos ali deu alerta, mas nós não vamos entrar em nenhum, tá? Por quê? Porque a nossa primeira confluência é que a nossa vela da bolinha precisa romper. Deixa eu dar um zoom aqui. Nossa vela da bolinha aqui não rompeu na Litecoin. Na XRP, vela da bolinha também não rompeu. E Ethereum rompeu sim, mas a vela anterior, que é o último filtro aqui, ó, precisa olhar pavio. Pavio tem que confirmar o movimento. Então, neste caso aqui, ó, a nossa vela, tá, antes da bolinha, pavio estava por cima. Lembra da briga dos compradores, dos vendedores, dos touros e dos ursos? Neste caso aqui, quem está ganhando essa briga aqui? Os vendedores. É um martelozinho do Thor aqui, que ó, o mercado bate, ó, pá, 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 e essa vela fez movimento de retração ali. Os vendedores entraram pesado aqui, tá bom? Então, neste caso, o pavio tem que estar por baixo, igual essas duas aqui, ó. Aí sim daria uma confirmação legal ali de fluxo, e realmente vocês percebem aí que não houve fluxo, tá? Então, a gente precisa daquela confluência linda, maravilhosa aqui na Litecoin também, ó. Não rompeu e a gente precisa, então, aguardar, tá? O filtro aqui também é a mesma coisa, ó. Vela anterior, pavio por cima, né? E o que o mercado fez aqui, ó? Desceu. Vendedores com força aqui, isso é o máximo, é o máximo. Você precisa começar a fazer leituras de velas, price action. Você precisa aprender. Bia, é muito difícil. Analise apenas os pavis. Básico, tá? Básico. Temos um livro gratuito para vocês com todos os padrões lá no grupo, mas aqui é o básico, tá? Então, enquanto você ficar fugindo disso aí, tá? Para de ser amador, aqueles tipos de pessoas que entram no trade e falam, ó, deu 3 velas verdes, a quarta você entra a comprar. Deu 3 velas vermelhas na quarta. Pelo amor de Deus, gente, chega, né? Chega, tá? Vamos fazer análise profissional mesmo, analisar o mercado. As velas conversam com a gente, as velas existem porquês. Ó, este loss aqui, você poderia ter evitado ele. Não está a favor do nosso movimento, né? Então, assim, mesmo que o indicador ainda dá bastante, ó, aqui deu in, né? Aqui deu in, aqui deu in, né? Aqui deu in, aqui deu. Bia, mas não me interessa, tá? Não entro, eu só vou entrar naquela snipe, tá? Esse loss aqui você poderia ter evitado, tá bom? Então, simplesmente, por mais que o indicador ele tem sim uma assertividade incrível, né? Ó, 19-3, vários wins lá atrás, mas mesmo assim nós não vamos sair entrando em todos os sinais, tá? Principalmente aqui por causa do nosso filtro. Iniciar operações de abertura da vela de H1 é um dos filtros, né? Explico também lá na nossa aula no YouTube ou na aula da manhã, aqui 9 horas, sobre essa questão da vela de H1. Enquanto temos uma oportunidadezinha aqui, o gráfico vai dar para nós uma oportunidade. Precisamos sempre começar as nossas análises na abertura da vela de 1 hora. Por quê? Quando um gráfico quando uma vela de H1 começa, ela começa criando corpo, tá? Ela criando corpo. Então, ela começa criando tendência, beleza? Então, aqui é a vela de H1. Se você joga lá para M1, o gráfico vai estar assim.
tá? Então, ó, Ethereum USD em 1 hora, em gráfico de 1 hora, se a vela fizer essa vela grande aqui, lá em M1, quando você joga aqui para M1, o gráfico vai fazer esse movimento aqui, ok? E é isso que nós precisamos de tendência, nesse caso aqui uma tendência de alta. Se lá em 1 hora, se no gráfico de velas de 1 hora, deu uma vela só vermelha, tendênciazinha de baixo. Lá no M1 ou no M5, o gráfico fez isso aqui, ó. Então, quando vai começar aquela vela de 1 hora se fechar, ela vai começar a fazer movimentos de retrações. Para finalizar ali, 98% das velas, dependente do time, ó, pode ver essas velas aí, ó, 90 e tantos por cento das velas aí termina com pavio. É normal terminar com pavio. É normal o preço dar uma retraída. E quando o preço faz isso lá na vela de H1, ó, ele veio aqui e fez isso aqui, ó. E ele deixa esses pavis lá na vela de H1, tá? Ele terminou com pavio. E quando o preço está aqui retraindo, lá em M1 e M5 o gráfico faz isso aqui, ó. Lateraliza. E não é o que a gente quer. Nós não operamos lateralização, nós precisamos de tendência. Então, Bia, o que quer dizer? Deixa eu ver como é que está o nosso gráfico aqui. Ó, lembrando que estamos aí positivo, né? Então, mãozinha leve, de boinha, de boa. Eu vou mudar o meu valor de entrada aqui. Então, olha, eu vou daqui a pouquinho, eu vou passar para vocês a nossa matemática. Se você está aqui pela primeira vez na live, seja muito bem-vindo. E nós vamos estar passando para você o nosso desafio de 30 dias vivendo de trade, tá? Onde eu vou provar para vocês que é possível sim viver de trade, só que só é possível viver de trade com a minha matemática. Tá? Então aguenta a mão aí, que não vai embora da live antes de aprender essa matemática. Então, sabe aquela perguntinha que a gente faz? É possível mesmo viver de trade? Então, eu vou te responder hoje nessa live se é possível ou não viver de trade, tá ok? Então, já posso adiantar para vocês que opções binárias não é a respeito de gráfico apenas. Opções binárias é matemática. Então, você está perdendo dinheiro com as opções, porque você... Opa! Litecoin, vamos ver? Litecoin, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos lá, família Litecoin tá legal, hein? Ih, retraiu. Que isso! Se ela terminasse para cima ali, seria lindo, porque olha ali, ó, olha a leitura de velas. Olha aquela vela anterior ali, uma vela elefante de força verde. E se a outra tivesse realmente ali, ó, XRP, vamos ver o que está acontecendo na XRP. XRP está rompendo, mas vela anterior ali deixou um paviozinho por baixo e empurrando o preço para cima, tá? É isso! Tem que ter a santa paciência, não adianta, tá? Não adianta. Aí, ó, não faz sentido, né? Nós entrarmos ali na Litecoin, não rompeu, né? E aqui na XRP tá fazendo um movimento ali. Então dá tempo de eu abrir aqui rapidinho para vocês verem como é que o gráfico fica nos primeiros 30 minutos da vela de H1 e depois como ele fica no final da vela de H1, tá? Então, olha, quando você joga o gráfico em M1, né, por exemplo, M5, enfim, M1, você vai ver que quando a vela de H1 começa, o gráfico faz uma tendência de alta aqui, ó. Quando está no fechamento, ó, lateraliza. Então, às vezes, você está tomando loss aí, porque você está operando em lateralização. Isso é fato. Abra o seu gráfico lá em H1 e abra o seu gráfico lá em M1, que você vai ver quando o gráfico está retraindo, tá? Aqueles últimos 30 minutos para fechamento daquela vela de H1,
o gráfico em M1 e M5, ele lateraliza. Olha aí, ó, o loss que nós evitamos. Não entro, gente. Isso aqui não é 1 ano, 2 anos, não, tá? É 5 anos de gráfico. É 5 anos. Não vou entrar aí, ó. Evitamos aí simplesmente por apenas uma análise de pavio, cara. Você não precisa saber muito. Aprende isso, pelo amor de Deus. Você não precisa de muito. É o básico, o simples, tá? Cadê a minha imagem? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, é um exemplo que nós temos aqui do gráfico quando a vela está em 1 hora e quando ela está em M5. Então, quando os primeiros 30 minutos da vela de 1 hora, ele tem a criar corpo, o gráfico tem a criar corpo. Então, ele começa uma tendência, é básico isso. E quando ele cria essa tendência, a gente aproveita essa tendência e faz nossa metinha ali. 2-0, 2-1, ou stop loss a gente também aceita. Quando o mercado, depois dos primeiros 30 minutos, nos últimos 30 minutos, o mercado vai começar a vir aqui, ó. Ele vai começar a retração. E esse momento de retração, esse movimento de retração, o gráfico lateraliza. Não é mais tendência. E aí, ó, lá em M5, M1, ele fica lateral, tá? Então, nós temos ali apenas mais 10 minutinhos para a gente tentar achar aqui a nossa entradinha perfeita. Bia, se eu não conseguir, olha, mais uma entrada e mais um pavizinho contra. Hoje está contra, hein? Hoje, mas ela também não rompeu. Nossa vela também ali não rompeu. Nós precisamos que ela rompa, tá? Ali é um falso rompimento. Ela tá dentro do canal ali tranquilamente, tá bom? E é isso aí, ó. Vela para dentro do canal. A probabilidade, né, de não romper é muito grande. Então, eu não entro, tá? Não entro jamais. Precisamos esperar que ela rompa. Fechou? Então, Bia, se a gente ficar aqui até 9h30 e não bater nossa meta, não tem problema. Eu volto 10 horas. No caso, eu voltaria, se eu estivesse operando sozinha, tá? Então, é sempre nos primeiros 30 minutos. Você vai operar às 7 horas da manhã? De 7 até 7h30. Aqueles primeiros 30 minutos. Não bateu sua meta em 30 minutos? Você volta 8 horas da manhã até 8h30. Não bateu? Lá 9 horas. É muito difícil, né? Muito difícil. Por mais que o gráfico aqui dá muito sinal e às vezes não está batendo com a nossa estratégia, mas tem dia que a gente, menos 5 minutos aqui, a gente pega 2 entradas, né? Era para a gente ter feito 1-0, né? Quando eu comecei ali, eu falei, a gente abre lá, mas não deu tempo. Não deu tempo para a gente ter pego a primeira entradinha, mas tá tudo certo aí. Então, você sempre... Por isso que é interessante você ter o indicador, você ter ele aí, né? Para você operar sozinho mesmo. Porque eu falo que quem aprende não depende. Então, se você tem um indicador, ele é seu, você opera no horário que você quiser, você bate sua metinha lá e pronto, tá? Então, você não precisa ficar preso no outro, entendeu? Você não precisa ficar preso no outro. Ah, só vou fazer minhas entradas aí só na live, porque só na live da Bia. Na hora que a Bia fecha a live, eu não faço entrada porque eu ainda não tenho indicador. Você pode ter esse indicador gratuitamente. Você pode testar ele aí por 30 dias. É só me chamar no PV, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Você lembra que eu prometi para vocês que eu ia entregar uma matemática aqui? Que é a matemática onde que... Presta atenção. A matemática onde que você toma vários stop loss e mesmo assim, lá no final do mês, você sai positivo. Olha que coisa de outro mundo, tá? Que loucura! Imagina você conversar com alguém e alguém te falar assim, ó, você vai perder, você vai fechar negativo 2 semanas e mesmo assim, depois dessas 2 semanas, você vai fechar positivo lá no final do mês. Você vai dar crédito para essa pessoa? Você vai dar crédito para isso? E é isso que eu vou te mostrar aqui, tá legal? Eu vou te mostrar que... Deixa eu dar 9h30 ali, aí se não tiver nenhuma entrada, eu explico para vocês, tá bom? Então,
Esses aí é os filtros. Eu sei que aqui eu explico bem rapidamente os filtros. Então, aqui dentro do nosso canal no YouTube, tem vários livezinhos gravados explicando todas essas confluências, tá? Para você pegar a entradinha perfeita, tá bom? Então, vários loss aqui, ó, nós teríamos evitado. Então, indicadores já é essa atividade absurda. E você ainda coloca esses filtros que eu estou te ensinando, você aprender a fazer leituras de gráfico, leituras gráficas, padrões action, né? E é isso, tá? Price action puro. Então, você precisa sim saber ler o gráfico, interpretar ele, fazer uma leitura de velas, isso é fato. Para com essa preguiça de querer não estudar. Por mais que o indicador ele é uma ferramenta que já facilita a nossa vida, você ainda precisa, tá? Fazer as análises. E nem é uma coisa de outro mundo. Você só precisa esperar aquela confluênciazinha. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tentar achar mais uma confluênciazinha aqui linda. Para você, tá? Esperar eu quero aquele movimento. Isso aqui. Ó. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é a entrada snipe. Ó. Vela rompeu com tudo. Vela da bolinha rompeu. E vela anterior. Olha isso aqui, ó. Paviozinho por cima. Jogando o preço para baixo. Olha o tamanho dessa vela elefante, vela de força. O gráfico já começou a conversar com você aqui atrás, ó. Ó. Aqui os big players já estão entrando aqui, ó, a briga dos compradores e vendedores, você já consegue enxergar o que o gráfico vai fazer. Ele rompeu e aí sim nós vendemos na próxima. Tá legal? Bia, essa aqui na frente deu win, mas eu não entro. Não rompeu, não entro, não interessa, tá? Não interessa. Vamos ver. Litecoin. A vela anterior tá legal. Vamos ficar de olho na Litecoin aí. Vela anterior tá legal, mas eu não sei se ela vai romper, tá? E tá nos últimos segundinhos, nos últimos minutos, tá? Para termos ali nossa entrada. Atenção, então, ali ao Litecoin. Deixa essa vela romper, tá? Deixa ela romper. Tá retraindo. Ai, bendita! Não foi. Não dá, Fábio. Não dá. A gente precisa de rompimento. E é isso aqui que vocês têm dificuldade. Seguir a regra do jogo, sabe? Só vou entrar se acontecer isso. Muitas pessoas aqui, ó, senta o dedo no treco, no trem do mineiro. Nossa, tá relampeando aqui. Chuva caiu em BH. Enfim, então é sobre você esperar, tá? Bia, não consigo. Ó, deu 9h30 dentro do filtro. Os primeiros 30 minutos daquela vela de H1 já está acabando. O que eu vou fazer? Se caso você estiver operando sozinho, você sai fora agora do computador, vai fazer alguma coisa e você voltaria 10 horas de novo. Para 10 horas até 10h30 bater sua meta, tá? Então, se você estiver operando de manhã, 7 horas da manhã, de 7 a 7h30 não bateu sua meta, você volta a 8 horas e tenta ali mais 30 minutos. O que você não pode fazer é pegar depois os 30 minutos. Isso é fato. Quem tem um indicador consegue perceber isso. Depois dos 30 minutos vem bastante loss. Por quê? Porque o mercado começa a lateralizar. Lateralizar, falso rompimento. E a gente não opera falso rompimento. A gente precisa do rompimento, a gente precisa de tendência. Então, a tendência tem que ser na abertura daquela vela de H1. E já que nós não vamos conseguir mais fazer nenhuma entrada aqui, agora eu acho que eu já posso explicar aquela matemática lá, né? Olha aí, ó. Desceu na próxima, mas não entro, tá? Não entro. Não bateu a confluência, é sobre isso. Então, são coisas bobas que você acaba pecando, porque você, além de não saber parar, que é um assunto aqui, ó, da matemática, você também não tem controle sobre as suas emoções, não tem controle de esperar o momento certo. Você, na sua ansiedade, na sua afobação,
Você acaba clicando lá na bendita e acaba pegando as suas entradas, tá bom? Então, olha, assim que eu terminar, que eu fazer essa explicação aqui pra gente terminar, eu prometi para vocês que eu ia entregar uma coisa aqui, principalmente para você que é novo aqui na live, que eu ia entregar uma coisa para vocês que vai mudar a sua visão sobre realmente se dá ou não para viver de trade, tá? Então, já prepara o dedão aí, vai lá no grupo, me chama lá no privado e pede ainda hoje para você já estar amanhã com ele instaladinho no seu computador para você estar pegando as suas operações. Você vê aí que a assertividade disso é incrível, mas não é sobre sair pegando em todos os sinais. A gente precisa daquele snipezinho, tá bom? Então, mercado aberto, OTC, cripto. OTC funciona para todas as corretoras code, né? A sua corretora de preferência aí, enfim. Tá legal? Então é isso, família. Então aqui, ó, vou explicar para vocês sobre esta matemática, tá? Isso aqui é a resposta que você precisava sobre se você vai ou não continuar acreditando nas opções. Se realmente dá para viver de trade, e agora eu vou te provar que sim, tá? Então, este cenário aqui é de 30 dias de operações, o mês inteiro, na verdade, né? O mês inteiro de operações, 30 dias ali, onde eu fiz o pior cenário possível, aquele pior mês, tá? Por quê? Porque nós aqui operando à noite estamos há 2 semanas positivas, uma atrás da outra. Acho que até mais, né? Acho que são 3 semanas positivas. Então, não é que você vai ter esses resultados ruins todos os meses. Mas aqui eu deixei o pior cenário. E presta atenção, mesmo no pior cenário, mesmo no pior mês, aquele mês de guerra, aquele mês que a bolsa está uma loucura, aquela indecisão de mercado, aqueles feriados, sabe aquela loucura de mercado? Então, ó, pior cenário, onde que você fechou 2 semanas negativa, 2 semanas negativa, presta atenção aqui. Se a sua mentalidade não mudar com isso aqui agora, sinto muito, mas não muda mais não, tá? Então presta atenção. Ó, mesmo você fechando 2 semanas negativo, mesmo você tomando vários loss, vários stop loss, olha que loucura, coisa de outro mundo isso aqui. Mesmo você tomando vários loss, vários stop loss, pior cenário possível, olha isso aqui, família, olha isso aqui, foca nisso aqui. Olha lá no final do mês, na soma, quanto que você fechou positivo. Quero que você foque no seguinte: você fechou vermelho ou verde? Você fechou positivo. Parabéns! Isso aqui que é a tão sonhada consistência. Olha que coisa de outro mundo. É possível sim viver de trade. O problema é que você não sabe isso aqui, ó. Parar. Você não sabe. Você sabe que tem que parar, mas você não consegue. Então, são coisas que você precisa começar a fazer hoje. Então, aqui eu estou te provando com a matemática, com a ciência mais exata, que mesmo você tomando vários loss, vários stops loss, mesmo assim, lá no final do mês você fecha positivo. Isso aqui que é a tão sonhada consistência, isso aqui que eu estou sonhando viver de trade. O problema é que você quer resultados em apenas um único dia. Não existe. Trade não é sobre um dia, muito menos uma semana. Você precisa da totalidade do mês. Porque mesmo que você feche 2 semanas negativo, um mês te protege. A matemática te protege. Então, opções binárias não é sobre gráfico. Já foi, tá? Porque vocês virem aí que opções binárias ficou muito suja essa questão de manipulações de velas. Em algum momento ali, dá uma vela divergência do MetaTrader. Isso é fato. Então, então não é mais sobre gráfico, né? Não é mais sobre gráfico, é matemática. Enquanto você não começar a fazer uma gestão segura, uma gestão que te protege, você vai continuar perdendo dinheiro com trade. Então, você que é novo aqui na nossa live, aqui no TikTok, aqui no Instagram, aqui no Meet, seja muito bem-vindo e entra junto aqui com a nossa turminha. Estamos nesse desafio de 30 dias, onde vamos fazer esse gerenciamento, tá? Esse desafio, onde que
Antes de você desistir das opções, antes de você chutar o pé no balde, você vai fazer esse gerenciamento e depois você volta aqui no PV e me fala como você saiu depois que você seguiu esse gerenciamento. Então, olhem, um dia que você sair do plano, um dia que você sair da disciplina, um dia que você sair do gerenciamento, já era todo o seu mês. Por quê, Bia? Porque o seu stop loss aqui era 200. Você podia perder 200. Estava dentro da matemática. Mas aí você saiu fora. Você continuou, você foi vingativo, tentando recuperar naquela briga contra o mercado e você fechou menos R$ 800. Já não tem mais nada que te protege. Já era todo o seu mês. Já era todo o saldo da sua conta e, principalmente, já era toda a sua mentalidade. Você acha que você vai ter emocional para continuar fazendo certo aqui? Acabou, família. Olha como um dia pode desandar tudo. Então, como diz, né, eu brinco aqui, a nossa terapeuta, ela diz que se você quer uma mudança, comece aceitando os fatos. Então, comece aceitando, a aceitação. A primeira aceitação aqui é que não existe e não vai existir nenhuma estratégia que te entregue 100% de assertividade. Não existe. Então, sai fora. Para com essa busca excessiva sua aí de encontrar algo de outro mundo. Não existe e não vai existir, tá? Então, aceite uma estratégia ali que te entregue, sei lá, acima de 50%. E o indicador, será que tem essa assertividade? Tem. Nós conseguimos ali ter várias assertividades acima de 50%. Ó, 20-3, né? Olha ali, ó, mercadinho 18-3. É isso que vocês estão vendo, tá? Então, nós simplesmente vamos pegar uma coisa que funciona e vamos colocar gerenciamento nela. Tá? Então, não é um indicador que é milagroso, nunca foi sobre estratégia. Acabei de provar para vocês que não é sobre gráfico, é sobre matemática. Então, você está perdendo dinheiro com as opções, não é a sua estratégia, não é a sua ferramenta, não é o nosso indicador, é a sua matemática. Você está tratando as opções como gráfico e não é. Tá? Tem aquela frasezinha que eu adoro, né, que eu gosto sempre de encerrar a nossa live aqui, mostrando e te lembrando dessa frase. E, sinceramente, se você sair dessa live e não voltar amanhã, mas se você leva consigo isso aqui, você começa a aplicar, eu tenho certeza que você vai lembrar de mim pro resto da sua vida. Que você vai lembrar daquela traderzinha, a Brava de BH. Eu participei de uma livezinha dela e ela me entregou uma matemática que só quando eu comecei a seguir essa matemática, eu comecei a ter resultados. Então a perguntinha é: provei ou não que dá para viver de trade? Vamos lá, reage aqui comigo. Quem está aqui comigo? Deixa eu ver. Tinha mais de 40 pessoas aqui. Comecei a falar em gerenciamento, a galera sai. Por isso que tá perdendo dinheiro, tá pulando de galho em galho, tá pulando de grupo em grupo, tá pulando de live em live. E pior, vai para livezinha de trade que faz Martingale 2. Sabe aquele carizinho, aquele traderzinho da Porsche, que fica ostentando lá só porque tem uma Porsche? É ele que faz vocês fazerem Martingale 2. E na hora que a Braba vem conversar um assunto sério com vocês aqui sobre matemática, a galera sai fora, porque a galera quer movimento, quer gráfico, quer fazer operações, prefere estar lá na livezinha do trader que está fazendo Martingale 2, porque está achando que lá vai ter conhecimento, vai ter o caralho, perdão aqui a palavra, mas vai continuar perdendo dinheiro. Por quê? Não estou aqui forçando vocês a fazerem nada. Abri meu gráfico, não teve operações, não vou operar, não sou obrigada a nada, não sou CLT, não tivemos boas oportunidades, não vou operar. Então eu faço questão de explicar para vocês sobre isso. Esta é a nossa frase. Nossa frase é: você não perde dinheiro no day trade porque não sabe operar. Você perde porque não sabe parar. Você sabe operar? Sei, Bia. Tem conhecimento? Tenho. Tem várias estratégias, várias mentorias. Eu sei todo o preço action, eu sei todos os padrões de velas, eu sei todas as estratégias possíveis. Mas, meu amigo, por que tu ainda não está fazendo dinheiro? Porque
Eu não sei parar. É sobre saber parar. Parar de quê, Bia? Meu Deus, parar de ganhar e parar de perder. É fazer metas. 2-0, fecha o teu computador, vai ser feliz. 2-1, fecha o computador, vai ser feliz. Tomou o seu stop loss, fecha o computador e vai ser feliz. Vai viver sua vida, vai trabalhar com outra coisa, vai aumentar a sua renda, mas para com essa ganância, com esse imediatismo de querer fazer 10, 15 operações por dia, achando que por muito ficar aqui na frente do gráfico você vai ter resultado. Não vai. Não vai. Sabe aquela historinha da ovelha perdida? Aquela historinha onde que uma ovelhinha longe do rebanho é presa fácil para o lobo mau. Nesse caso aqui, quanto mais tempo você fica aqui, exposto na frente do gráfico, mais risco você corre, tá? Então, se o gráfico hoje já te entregou 2-0, aceite, meu amigo, sai fora, para. É sobre parar hoje e voltar amanhã. Pare hoje e volta amanhã. Pare hoje e volta amanhã, tá? Porque se você continua, você vai acabar devolvendo esses, 200 conto para o mercado e ainda vai sair negativo, tá? Se você ficou no 2x1 é um outro gerenciamento aí, né? É o gerenciamento onde você tá ali igual o Atlético e Cruzeiro, o Cruzeirão tá ali no 1-1, ele faz o último gol ali, fecha 2-1, tá positivo, fecha esse jogo, acaba que esse jogo logo, porque o meu Cruzeirão é vitorioso, é um lucro menor, mas ainda é lucro, aceite ele. Eu falo que 2x1 salva, e realmente salva, tá? E no último caso aqui, olha, eita, no último caso, se você já começar e já tomar o seu stop loss, aceite que dói menos e volte amanhã. Pare, stop, pare, tá? Então, a realidade é essa. É possível sim viver de trade. Acabei de provar para você. E mais de 10 pessoas levantaram a mão aqui, então, porque eu não estou falando com paredes. Tem pessoas aqui me escutando, ainda bem. Mas não é só me escutar, tá? Então, eu desafio você a participar aí, operando sozinho mesmo, tá? Você vai fazer esse desafio, esse gerenciamento, essa matemática. Você vai ser aquela criança disciplinada. Você vai fazer esse gerenciamento o mês inteiro, parando bonitinho. E depois dos 30 dias, se você não fechar negativo, se você não fechar positivo, aí sim você pode desistir do trade. Pode desistir. Mas eu duvido, porque isso aqui é o pior cenário possível. E vocês que estão me acompanhando aqui há muito tempo, tem mais de 3 semanas que a gente não fecha positivo, a gente toma loss. Mas fechar semana negativa é outra coisa. Podem ver, que tem semanas que a gente fecha positivo, mesmo, tá, tomando loss ali durante a semana. Então, o loss, família, para de olhar para o loss como algo negativo. Ele faz parte. Aprende a viver com ele, sabe? Sabe aquela pedrinha no sapato? Ela vai ficar ali, não tem como. Então, você tem que aprender a lidar com essa pedrinha. Não existe terapia para aprender a amar loss, aceitar loss. Não existe, não é bom, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta, né? O loss aqui é igual ganhar não. Ninguém gosta do não, mas o não tá ali, ele faz parte. Então, o que nós podemos fazer aqui é ter uma matemática, seguir uma matemática que ela me protege. Então, você precisa primeiro começar, faz a sua gestão, fechou o mês bonitinho, conseguiu fechar positivo, a sua mente está blindada. Meu Deus, vocês conseguem ouvir aí os trovões? Então, olha, nós tomamos loss aqui na live, eu tomo loss na live. Só que isso não me desespera mais. Por quê? Olha que interessante. Eu tenho uma matemática que me permite tomar alguns loss ali. Isto é incrível. A minha matemática me permite tomar alguns loss ali, porque eu sei que lá no final do mês eu ainda vou sair positivo. Isso é fora do comum. Então tá aí a prova. Se você talvez estava começando a desistir, não desiste enquanto você não começar a fazer o certo.
Porque tudo que você fez até hoje não foi o certo. Tudo que você fez até hoje, eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você está aí, ó, conjecturando e falando: caraca, é essa aí. Porque família, não é só você. É uma pesquisa de universidades que diz que de 100% das pessoas que estudam trade, apenas 1% consegue viver disso. Cadê as 99 ovelhas? Eu gosto de falar de ovelhinhas aqui, né? Cadê as 99 ovelhas estudantes de trade? As 99 ovelhinhas estão perdidas lá, ó. Por quê? Porque está tratando as opções como gráfico. Não sabe parar. Tá fazendo 10, 15 operações por dia, achando que vai ficar rico. Tá querendo fazer alavancagens absurdas. Tá se vingando do mercado. Este é os 99%. Agora vai a pergunta. Você vai ser aquele 1% que ganha dinheiro com isso, porque tem uma matemática que protege ele, ou você vai continuar sendo esses 99 aí que só tá rasgando dinheiro, só jogando dinheiro na privada. Então, é a sua escolha, tá? Então, esse desafio é realmente para te desafiar, né? O nome é esse. Desafiar você a fazer o certo por você mesmo, não é por mim nem por ninguém, né? Porque o meu gerenciamento que eu já faço todos os dias, você já vê. Então, é algo que você precisa começar a fazer. Porque se já tentou de tudo, esse tudo não te trouxe resultados. É a mesma coisa. Saber tudo e esse tudo não te trazer resultados é a mesma coisa que saber nada, né? Então, não adianta você saber todas as estratégias do mundo e todas essas estratégias não te dão resultados. Então, não é estratégia, meu amigo, minha amiga. Opa, achei que a luz tinha acabado, vou bater a mão aqui. Não é a sua estratégia que é o problema. O problema está, ó, na sua mentalidade. Você está fazendo qualquer coisa aqui. Olha que incrível, eu falo muito isso aqui. Como é que está o fechamento do mercado ali? Olha, continuamos lá, hein? Ainda continuamos dentro daquela assertividade legal. Indicador é surreal, família. Você precisa disso para ontem, tá? Para ontem. Então, tem vários sinaizinhos aqui. Você vai entrar em todos? Não. São os filtros, tá? Aqueles filtrinhos lá que você agora, tá bom? Então, olha, vou fechar a live, vou encerrar a live com vocês aqui. E eu quero que você me chame aqui agora no PV. Vou dar 20 minutinhos para responder vocês aqui antes de eu ir dormir descansar. Então, você me chama aqui agora. Bia, quero testar o indicador, quero deixar ele instalado aqui, que amanhã eu já vou começar a testar ele. Então, antes de você comprar aquele R$ 80 só, mas não quero esses R$ 80 agora. Vou deixar você testar primeiro. Teste, se você gostar, aí se vira um mensalista. E o que mais tem aqui dentro desse grupo aqui são feedbacks de pessoa que testa e acaba voltando, falando assim, agora eu vou comprar. E é isso. Porque, percebe-se, porque eu foco muito no gerenciamento. O indicador em si não é milagroso, por mais que ele tenha uma assertividade linda, surreal, mas não é ele. É o nosso gerenciamento, família. É isso aqui, ó. Então, não fica muito focado neste valor aqui. Porque esse valor aqui é risório, é baixo, é entradinhas, é um valor de 100zinho. Não é o valor, é o resultado, tá? Quer dizer que se você segue a disciplina bonitinho, com entradas baixas, você vai conseguir fazer isso também com entrada alta. Se você tem o controle sobre as suas ações com entrada baixa, você vai ter o controle das suas emoções com entrada alta. Porque, olha aqui, não adianta você querer aumentar valores de entrada enquanto você não trabalhar a sua mentalidade. Se você não aceita perder R$ 200, você não aceita. Você é vingativo, você vai querer recuperar isso aqui de qualquer maneira. Você não aceita perder R$ 200. Você tem certeza que você vai conseguir aceitar perder R$ 1.000? Se você vai aumentar a mão, vou fazer 2 entradinhas de R$ 500 que eu quero levantar um dinheiro rápido. Aí vai lá, vem aquele stop loss. Pau, pau. Acabou. Acabou. Então, não é sobre valores, é sobre disciplina. Porque se você aprendeu a fazer disciplina, o teu cérebro já aprendeu, está disciplinado, agora sim.
você vai começar a fazer 100, 200, 500, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, R$ 5.000 por mês. Amém, igreja? Não interessa. Então não é o valor em si que está ali. Ali eu coloquei um valor baixo, entradinha baixa. Aqui eu quero que você entenda sobre matemática, pelo amor de Deus. Então você precisa, a partir de hoje, começar a fazer essa matemática. Se você sair da live aqui e continuar fazendo besteira, daqui um tempinho você vai lembrar de mim e vai falar assim, por que eu pelo menos não tentei? Beleza, família? Então, no mais é isso. Me chama aqui no WhatsApp que eu vou estar liberando para você, né, essa ferramenta aí incrível de 30 dias de treinamento, né, de teste. Tá legal? E aí sim, se você tiver interesse depois dos 30 dias, aí você vira ali um nosso cliente. Tá legal? Então é sobre isso. No mais, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, com Deus. Tchau, tchau. Galerinha do TikTok.